isso aí! Muito boa noite aí a todos os alunos do terceiro ano. Sejam bem-vindos a mais um semestre de Geografia, o seu canal preferido. Hoje é o som de Michael Jackson aí. É o rei do pop mundial. Antes de nós começarmos a aula, quero falar para vocês aí, passar alguns recadinhos aí desse semestre, né? No próximo dia 10 nós faremos uma prova diagnóstica de geografia com base nesse capítulo que nós estamos estudando, capítulo 11. E vocês também farão essa avaliação nas outras disciplinas. É como se fosse uma semana de prova diagnóstica. Saber o que vocês estão aprendendo aí. Espero que vocês estejam aprendendo alguma coisa em geografia, né? Vou fazer uma prova, semana que vem eu trago mais alguns detalhes para vocês. Eu não sei se vai ser pelo Teams ou se vai ser daquela forma que eu fiz com a resenha, né? Pedi para vocês entregarem aí via pastinha. Estou ainda estudando a melhor forma de eu dar esta avaliação para vocês, tá ok? A aula de hoje então eu quero que vocês aí peguem o livro de vocês, nós vamos fazer aquela correção sobre, refletindo sobre os conteúdos, certo? Deixei isso aí para vocês fazerem um pouquinho antes das férias, espero que vocês tenham feito, e se não fez pode fazer comigo aqui, ou pode parar um pouquinho o vídeo, ir lá, copiar as perguntas no caderno, responder, depois voltar, você decide. Vamos lá então? Refletindo sobre os conteúdos. Pegou o seu livro? Olha lá, abra na página 126. Nós começamos lá. Leia a reportagem a seguir da questão 1. Vamos lá, vamos ler comigo. Eu vou colocar o texto aqui na tela. Pum, pronto, leiam comigo aí. O haitiano Gregory Deraus, de 34 anos, relatou em depoimento à polícia nesta segunda-feira, dia 10 de 8 de 2015, o ataque que sofreu em 1º de agosto na região do Glicério, no centro de São Paulo. Outros 5 haitianos foram atingidos por balas de chumbinho na mesma data. Estavam saindo da igreja, senti uma coisa na perna e pensei que era uma pedrada, afirmou ao deixar o 1º distrito policial que concentra as investigações. Então esse é um texto que prova aí um pouquinho da xenofobia. A xenofobia é a aversão às coisas alheias, a aversão ao estrangeiro, que alguns paulistas, que alguns brasileiros têm. Eles acham que os estrangeiros vieram aqui roubar os poucos empregos que os brasileiros têm. Mas a gente não pode se esquecer que tem muitos brasileiros também no exterior, então nós estamos num déficit aí, temos que receber mais estrangeiros para compensar a quantidade de brasileiros que estão em outros países. Ainda estamos falando aí da questão de número 1, né? Então vocês leiam lá o texto da página 125, eu não vou ler para vocês, que é um texto muito extenso, vocês têm ele aí na página 125 do livro, e aí vocês respondam, tá ok? Aí eu vou trazer a resposta para vocês aí, para ver se bate, hein? Vamos lá então na resposta, coloca na tela. Relacione essa notícia ao texto da página 125 sobre os imigrantes em São Paulo. A resposta é a seguinte: São Paulo acolhe e abriga novos imigrantes, mas ao mesmo tempo ocorrem episódios xenófobos, isto é, atitudes de aversão aos estrangeiros. A reportagem permite refletir que o processo de integração não é de fácil aceitação por parte dos habitantes da cidade. É isso aí, como eu estava falando com vocês anteriormente, tem muito paulista que não aceita esses estrangeiros aqui. Nós temos vários estrangeiros de vários países, alguns refugiados. Vamos ver então que alguns imigrantes, eles são refugiados e outros não. Vem tentar aqui. Nós vamos ver a diferença aí do que são refugiados e do que são imigrantes normais, né? Entre aspas. Os haitianos estão aqui, por exemplo, que teve um terremoto no país deles. O Brasil, em sinal de boa vontade, estava lá dando uma força. Muitos soldados brasileiros foram para o Haiti e aí o Brasil abriu as portas aqui para alguns imigrantes haitianos. Então aqui nós temos imigrantes da Síria, da Líbia, países que estão em guerra civil, e aí eles já são perseguidos político ou religiosamente. Então são perseguições que esses cidadãos da Síria ou do Líbano que eles recebem, cidadão do Congo, né, que recebe algumas perseguições, sejam elas políticas ou religiosas, aí eles pedem para ir para outros países porque eles estão correndo risco de vida. Esses são os refugiados, tá ok?
Então os imigrantes normais são aqueles que vêm tentar aqui, acham que o Brasil tem novas oportunidades, né? Sair de um país que teve um terremoto, ou né, pretendem abrir um negócio no Brasil, como o pessoal da Coreia do Sul. Os sul-coreanos vêm para cá, se alojaram no Bom Retiro, tem lá suas lojas, seus comércios, né? Estão procurando um jeito novo de viver, um jeito melhor de se viver aqui em São Paulo. E esses outros os refugiados estão fugindo da realidade dos seus países, que estão em guerra ou em conflitos aí dentro do próprio território, em um conflito com outros países. Tá ok? É isso aí. Isso aí, voltamos agora com a natureza humana aí do Michael Jackson. Esta é a natureza humana, né? Vamos lá então, questão de número 2, a página é 126, tá? Geografia e História agora, observe a tabela e leia o texto a seguir. Depois responda as questões. Então vou jogar a tabela aí na tela. Dá uma olhada na tabela. Nós temos lá contingente imigratórios por nacionalidade entre 1850 e 1930. Aí temos os italianos com mais de 1 milhão de imigrantes, né? Depois vem os portugueses, espanhóis, alemães e japoneses. Agora o texto. No Brasil, uma grande parte dos imigrantes dirigiu-se para as grandes fazendas de café. Um número menor de imigrantes se estabeleceu como pequeno proprietário nos núcleos coloniais nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo. É isso aí, então nós tivemos aí a imigração dos europeus que compõem aí a nossa população brasileira de mais de 210 milhões de habitantes, e o pessoal que foi para o sul, eles foram mais para as plantações, para as colônias, vieram aqui no sistema colonial, né? Eu estava lendo nas minhas férias aí a História Econômica do Brasil, do Caio Prado Júnior, e ele fala um pouquinho disso também, que a região sul foi uma das últimas a serem povoadas. Não tinha interesse econômico na região sul, porque os produtos que eram diferentes na Europa eram os produtos tropicais. Vocês sabem aí que acima do Trópico do Capricórnio, que passa aqui em São Paulo, e abaixo do Trópico do Câncer é que está a zona tropical. Então os produtos tropicais, como a cana-de-açúcar, né, e posteriormente aí o café, é que faziam sucesso lá na Europa, né? Então a região sul ficou um pouquinho para trás, foi incentivada essa migração aí, vieram para a região sul portugueses, italianos, espanhóis, alemães, ucranianos, eslavos, vieram então, mas eles faziam suas próprias colônias, começaram uma produção de vinho, começaram uma criação de gado, né? Mas não tinham um grande peso na economia do Brasil. Os demais imigrantes vinham para São Paulo, para as fazendas de café, aí sim, nós tivemos o século do café aí, né? Durante quase 100 anos o café foi o carro-chefe da economia do Brasil. A questão de número 2 ainda, hein? A letra é A. Acompanhe aí na tela. A que conclusão podemos chegar ao relacionar o texto e a tabela? Resposta. A tabela revela a maior participação do imigrante europeu, enquanto o texto aponta que o imigrante, de forma geral, concentrou-se em atividades do setor primário. Esta é uma resposta possível, né? Você poderia colocar alguma resposta semelhante a essa, que também está certa. Tá ok? É isso então. Música de maior sucesso do álbum mais vendido de todos os tempos. Thriller! Esse álbum era passado a exaustão no Clip Trip na década de 80. Muito bom. O vídeo ainda continua muito bom. Vou ver se eu solto um pedacinho pra vocês no final desse vídeo, hein? Vamos lá! Estamos ainda na questão de número 2, agora a letra B. Escolha uma das nacionalidades da tabela e pesquise em livros históricos e na internet os motivos da imigração, principais destinos, ocupação e interferência na cultura brasileira. É isso aí, então a resposta da letra B da questão de número 2 é pessoal, né? Você tem que escolher lá das nacionalidades e fazer a pesquisa. Mas se você não fez, eu vou soltar um videozinho para você agora. Eu tive no Museu do Imigrante o ano passado e eu fiz uma entrevista aí com essa venezuelana que vocês vão assistir agora o vídeo, e aí você pode fazer com base nessa entrevista.
Solta a produção! Boa tarde, eu tô aqui com a Francis, ela é venezuelana, né, Francis? Eu sou. E ela está aqui tomando conta de uma tenda, né, uma tenda feita pela ONU. Essa tenda ela é montada em lugares onde tem situação de risco, e no Brasil atualmente tem essa situação de risco na fronteira da Venezuela aqui com o Brasil. Mas essa tenda está em todo mundo através de qual é a parte da ONU responsável por isso? A ONU tem uma agência especial para a atenção aos refugiados, se chama ACNUR. Essa agência, neste momento, está trabalhando em Brasil, na fronteira para atendimento da gente que está saindo da Venezuela, no Brasil. Mas temos em Haiti e em todos os países árabes em conflito, e em aquelas situações que ainda não sendo de conflito, tem uma população que esteja em risco. Ah, entendi. Quantos venezuelanos, você tem o dado de quantos venezuelanos nós temos no Brasil hoje? O dado exato não, por conta de que no Brasil está saindo através da fronteira de Venezuela até Brasil entre 500 e 600 pessoas todos os dias. Então o número é muito grande, mas os 57% dos venezuelanos que saem através da fronteira da Venezuela com o Brasil não ficam no Brasil. Esse é um dado que sim temos certo. Eles usam o Brasil como um ponte para seguir através de outros países da Latinoamérica que falam espanhol. Essa é a limitante com a gente. Faz um recorrido muito longe. Sai através da Pacaraima, que é uma cidade de Roraima. De ali tem 2 horas de caminho até Boa Vista. De Boa Vista pode pegar um ônibus que são 12 horas até Manaus. De Manaus cruza o rio. Através disso chega a Porto Velho e de Porto Velho pega um ônibus onde você quiser. Tem Bolívia, Peru, Argentina, todos os países que estão perto dele. E aí vocês com essa tenda da ONU, com os venezuelanos que você tem mais contato, tem contato também com outros tipos com outras pessoas que vêm de outros lugares? Sim, neste momento justamente temos uma migração grande de haitianos que estão chegando através estão chegando através da fronteira, mas não porque estão saindo da Venezuela, sino da Guiana. Ah, eles vêm da Guiana Francesa ou não, da Guiana mesmo? Das duas Guianas. Das duas Guianas, eles vêm para o Haiti, para esses países, depois vêm para o Brasil. Vêm para o Brasil. O Brasil tem a particularidade de ter a sociedade mais acolhedora dentro da Latinoamérica. Isso faz a diferença dentro da escolha da gente para ficar em um país. Os haitianos, eles têm uma vantagem maior do que os venezuelanos aqui no Brasil, não? Não, acá não se faz uma divisão entre porque seja de um país ou outro. Todo mundo que seja migrante tem a mesma situação. Se o país de origem tem uma situação de risco maior para a gente, que se dá algumas, não prioridade, sino que os custos são menores para ter a documentação certa. Mas se recebe a todo mundo. Sim. E você está gostando do acolhimento do Brasil em relação aos venezuelanos aqui em São Paulo? Com certeza. É muito diferente. O Brasil tem a história de muitos séculos atrás de acolhida para o migrante. Então está inserido dentro da sociedade do Brasil, do brasileiro mesmo, essa ajuda para outras pessoas. Distintamente da nacionalidade, e isso é bom que siga sendo através das gerações. Ah, tá ok. Então é isso aí, aqui conversando com a Francis, muito obrigado por ter falado com a gente. É esse apoio da ONU que a gente conversa, a gente sempre acha que é uma coisa abstrata, mas a ONU está aí, ela está vendo as situações de risco e está ajudando os povos no Brasil e em todo o mundo. Obrigado, a gente se fala em sala de aula. Tchau. Isso aí, vamos então para a questão de número 3. A questão de número 3 fala o seguinte: leia o trecho a seguir e responda a questão proposta. Vamos ler o trecho juntos? Joga na tela! Um país pleno de oportunidades, receptivo a todos que vinham fazer a América, era a imagem que a maioria dos imigrantes tinham do Brasil. O que você compreende por fazer a América? O que é fazer a América? Nossa, não é muito difícil imaginar que eles, vindo para esse novo mundo que era a América, eles queriam construir uma nova família, uma nova nação, né? O pessoal que veio aí para os países do norte, principalmente, que depois foram tidos como colonização de povoamento, os países do sul como colonização de exploração,
Mas aqui também veio muita gente disposta a morar e a mudar de vida e abandonar os seus países, não foi só no norte não. Mas a resposta é a seguinte, joga aí na tela. Então o que você compreende por fazer a América era chamada de novo continente. Seu processo de desenvolvimento ocorreu posteriormente à chegada dos europeus. É isso aí. Isso aí, voltamos agora com a questão de número 4, hein? Tá acompanhando? Página 126. Geografia e língua portuguesa. Leia a notícia publicada em junho de 2015. Aí, vamos ver? Enquanto eu leio o texto aqui, vocês vão acompanhando algumas imagens de imigrantes aí, hein? A cada dia mais brasileiros estão tentando fixar residência ou abrir negócio nos Estados Unidos, em especial em Miami, Flórida ou em Portugal, na Europa. De acordo com dados do Ministério das Relações Exteriores, quase 3 milhões de brasileiros vivem no exterior. Desses, 1/3 moram nos Estados Unidos. O certo é que os brasileiros já representam 13% dos compradores internacionais do estado da Flórida. O êxodo se dá principalmente pelo medo de instabilidade política e econômica no Brasil e pela segurança, qualidade de vida e educação que o país norte-americano oferece. Opções não faltam, diferentemente dos anos de 1980 e 1990, quando os brazucas iam para fora atrás de subempregos. Atualmente, os imigrantes são altamente instruídos e com poder aquisitivo para alavancar negócios de importação, exportação, restaurantes e até bancos como o Itaú, BTG Pactual, XP Investimentos estão seguindo sua clientela em Miami. É preocupante, estamos perdendo mão de obra qualificada e transferindo divisas para o exterior. É um cenário negativo da relação trabalhista atual, avalia Heitor Soares Júnior, da Fibras e conselheiro do Ciesp Leste. Não deixa de ser uma saída para o empresário brasileiro formar um joint venture e buscar estabilidade. Mas o governo precisa se preocupar com as empresas nacionais para que o capital continue no Brasil. É isso aí então, gente. Os brasileiros estão seguindo aí para os estados americanos, onde eles estão vendo mais oportunidades de ganhar dinheiro. E não é só para trabalhar lá de atendente no McDonald's, para trabalhar nos trabalhos sujos, pesados e mal pagos, que é para que servem os imigrantes, não só brasileiros, mas de toda a América Latina. Os brasileiros estão indo também querendo abrir negócios, querendo abrir restaurantes, querendo abrir aí, ser representantes bancários aí para tantos outros brasileiros que já estão fixados lá há muito tempo, né? Então, de uma certa forma é legal, né? Você poder ir para onde você quiser, legalmente. E de outra forma, você acaba perdendo aqui, o Brasil acaba perdendo essa mão de obra qualificada. É isso. Vamos lá, vamos então para a questão número 4, letra A. Joga na tela! Quem são os brazucas? Resposta: é o nome dado aos brasileiros que residem no exterior. Aí vocês viram no texto então que eu li anteriormente, que os brazucas são aqueles brasileiros que estão no exterior, né? Ganhando a sua vida lá, curtindo um outro país, deixando um pouquinho aqui, tendo que se adequar à cultura de outros países, né? Inclusive, ou mais destacadamente, os Estados Unidos. Vamos lá, questão de número 4, letra B. Joga na tela! Porque essa notícia indica outro contexto daquele demonstrado pela chegada de novos imigrantes a São Paulo. Resposta: porque nesse caso ocorre o inverso, são brasileiros deixando seu país em busca de um lugar melhor. Tratando-se dos imigrantes que aqui chegam, eles veem o Brasil como um lugar de melhores oportunidades. É isso aí então, os imigrantes, né? As pessoas que saem dos seus países e vêm para cá, que são chamadas de imigrantes, estão vindo para o Brasil, elas veem o Brasil ainda como algo, um horizonte de novas oportunidades, né? A gente como brasileiro, às vezes que não conhece outro país ainda, sempre estamos nivelando o Brasil por baixo, achando que ele é um dos países aí
mais detestáveis de se morar no mundo, não é verdade, né? Nossos índices são altos e algumas coisas negativas sim, mas existem muitas coisas de positivo no Brasil que atraem esses imigrantes, né? Comparado a alguns países africanos, alguns países americanos aqui, como os bolivianos que estão vindo muito para cá, porque mesmo eles sendo pouco remunerados no trabalho de costura que eles fazem na região do Bom Retiro, em São Paulo, ainda são condições melhores do que ficar na Bolívia, aqui no país vizinho. O Haiti, as pessoas sofreram um terremoto, perderam tudo, né? Então vem para cá, trabalham na construção civil, vão se encaixando aqui, ainda existe uma estabilidade política, uma estabilidade econômica que atrai essas pessoas para o nosso país, né? É isso aí, Brasil das oportunidades, vamos acreditar no nosso país, vamos construir um país melhor para nós e para os outros também, para os nossos filhos também. Precisamos acreditar no nosso país de maneira positiva, mas não de maneira enganosa, né? Vamos ter os pés no chão aí e construir um país real para todos. Joel 2022. É isso aí, assim vamos chegando ao final de mais uma aula de geografia. Vou deixar um trechinho dessa música do Billy, que depois do Thriller era uma das mais escutadas aí, tinha um clipe super legal, o pessoal pegava no braço assim, rodava. É isso aí, se tiver afim, fica um pouquinho mais aí e assiste o clipe. Se não tiver afim, até mais, a gente se vê a semana que vem, faça atividade, hein?